há 3 semanas sobre esse pilar da nossa igreja. A gente tem falado sobre o discipulado A1, sobre a sua importância, sobre o nosso chamado para discipular, e que o discipulado é uma das maiores ferramentas para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento espiritual, amém? E Jesus, gente, Ele é o nosso modelo. Jesus, Ele nos chamou não só para a gente aprender sobre Ele, não só para a gente conhecer sobre Ele, mas Ele nos chamou para nós sermos seus discípulos. E a partir daí, nós irmos e também fazer discípulos. Sabia, gente, que todo mundo aqui tem um chamado? Todo mundo aqui, cada pessoa que está aqui hoje tem um chamado. A gente às vezes pensa que ter um chamado é só ser ordenado pastor, é só ir fazer teologia, é só ir para o campo missionário, mas na verdade não. Todos aqui têm o seu chamado. E cada chamado tem a sua forma, tem a sua expressão, porque aonde você vive não é a sua casa, não é o seu trabalho, não é a sua escola, a sua faculdade. Ali é o lugar para você cumprir o seu chamado, amém? E semana passada o nosso pastor, ele falou aqui que o discipulado é o tema central da Bíblia. Isso é uma verdade muito grande, porque a gente vê por toda a Bíblia que o discipulado sempre teve presente. A gente vê lá o discipulado presente com Moisés e Josué, a gente vê o discipulado presente lá com Noemi e Ruth, com Elias e Eliseu. Depois a gente vê lá no Novo Testamento o discipulado presente com Jesus e os apóstolos, Jesus discipulando eles, Jesus tratando o coração deles. Depois a gente vê também Ananias e Paulo, como a gente viu semana passada. A gente vê Barnabé e Paulo, depois Paulo e Timóteo. O discipulado sempre esteve presente por toda a Bíblia. E quando a gente entende que o discipulado é uma chave nas nossas vidas, e a gente entende que Jesus, Ele nos chamou para sermos seus discípulos e fazermos discípulos, a gente vai viver um novo nível no nosso relacionamento com Ele. Um nível mais profundo no nosso relacionamento com Ele. E o texto de Mateus 28, do 18 ao 20, que é o nosso texto base, diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a promessa de Jesus. E essas palavras de Jesus aqui, elas foram as suas últimas palavras. Já foi falado aqui, mas eu queria ressaltar, Jesus, ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, e aí ele vem e dá essas palavras prestes a ele subir aos céus. E é muito interessante que quando uma pessoa morre, fica muito marcado na vida dos familiares, na vida das pessoas que amavam aquela pessoa. Quais foram as suas últimas palavras? São geralmente palavras muito importantes, que têm um significado muito grande, e são palavras muito importantes, que a gente precisa dar muita atenção. E essas aqui foram as últimas palavras de Jesus, ou seja, a melhor parte, a cereja do bolo, ele deixou para o final. Por isso a gente precisa entender a importância do ID de Jesus, a importância dessa ordem que ele nos dá. Então, algumas coisas que a gente precisa entender aqui. O discipulado, gente, ele não é um curso que a pessoa faz na igreja, um curso com início, meio e fim, com um livrinho, uma apostila. Não, o discipulado não é isso. O discipulado é vitalício. O discipulado é para a vida toda. Ele não tem fim. O discipulado, ele é sim um aconselhamento, onde um cristão mais maduro na fé vai aconselhar, vai ajudar outro, mas o discipulado ainda é muito mais do que isso. O discipulado também, sim, é ser um mentor, é ser um coach, ajudar ali o seu discípulo, essa pessoa, a alcançar sucesso na vida pessoal, na vida familiar, na vida ministerial, ajudar ele a ser a pessoa que Deus deseja que ele seja. Sim, o discipulado é isso, mas ele ainda é muito mais do que isso. O discipulado também, sim, é ser um pai espiritual, um pai que vai investir na vida do seu filho, um pai que vai fazer de tudo para que ele alcance tudo que Deus tem para a vida dele. É dar colo quando o filho precisa de um ouvido, é dar ombro quando ele precisa de alguém ali, mas também é um pai que vai muitas vezes falar algo que o filho não deseja ouvir, mas que ele precisa ouvir, porque
que é para o bem dele, é para o crescimento dele, para corrigir, para ajudá-lo. Né? O discipulado é tudo isso, mas ele ainda é muito mais do que isso. O pastor Abe Uber, ele diz que o discipulado pode ser resumido em 3 palavras, que são transferência de vida. O discipulado é transferência de vida. É quando eu, como um discipulador, uma discipuladora, entendo que eu sou um canal do Espírito Santo da vida de Deus para dentro do meu discípulo. E quando eu entendo isso, eu não faço mais discípulos para mim. Eu faço discípulos de Jesus, discípulos para serem parecidos com Jesus. Eu vou poder olhar para o discípulo que Jesus confiou a mim e vou dizer, aqui no nosso discipulado, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para lavar os teus pés, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para ser um canal de Deus na tua vida, para transferir a vida de Deus para dentro da tua vida, para ajudar você a alcançar, a ser tudo aquilo, todos os sonhos de Deus para a sua vida. É dizer para o discípulo, em razão do discipulado, eu existo por esse motivo, para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. O discipulado é transferência de vida. E C.S. Lewis, ele disse um dia que o propósito da igreja é aproximar o povo de Cristo e torná-lo como Cristo. Então, aproximar as pessoas de Cristo e torná-las como Cristo, semelhantes a Cristo. Esse é o objetivo principal da igreja. Mas como que a gente vai cumprir esse objetivo principal? Jesus, aqui nesse texto que a gente leu, em Mateus 28, nessa última reunião ali de Jesus com os discípulos, antes de ele subir para os céus, ele faz essa declaração. E ele introduz essa conversa ali com os discípulos dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam os discípulos. Então Jesus aqui, ele está diante dos discípulos dando uma ordem: vão e façam discípulos. E é interessante que se hoje a gente fosse responder uma pesquisa, por exemplo, aquela pesquisa do censo, né? E lá nessa pesquisa vai ter lá uma pergunta sobre religião, né? A maioria de nós aqui ia lá assinalar um X naquele quadradinho que diz cristão, né? Essa palavra cristão, ela é uma palavra que a gente usa muito, né, para definir quem nós somos. Por exemplo, hoje a gente está aqui num ajuntamento de cristãos, né? E esse termo, essa palavra cristão, ele é muito legal, porque ele significa pequenos cristos. Porém, na Bíblia, essa palavra cristão, ela foi usada apenas 3 vezes. Ela aparece lá em Atos 11, onde diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, depois aparece de novo em Atos 26, e depois ela aparece de novo lá em 1 Pedro 4. Então, apenas 3 vezes essa palavra cristão aparece. Mas agora vamos pensar, qual que é a palavra que mais aparece para definir quem nós somos? Se chegasse alguém lá na época para um seguidor de Jesus e perguntasse o que você é, o que ele iria responder? Eu sou um discípulo. Porque o termo mais usado para definir quem nós somos é discípulo de Cristo, discípulo de Jesus. Por isso que Jesus, ele começa essa conversa com os seus discípulos e ele diz que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele manda nas regiões celestiais, ele manda na terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas e ele diz: vocês são meus discípulos. Então nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. A gente não é chamado para frequentar a igreja. A gente não é chamado para vir aqui no domingo e sentar numa cadeira. A gente não é chamado para vir tocar e cantar no louvor. A gente é chamado para ser discípulos de Cristo. E a partir de que nós somos discípulos de Cristo, nós também fazemos discípulos. Porque discípulos fazem discípulos. O discípulo, ele é aquele que aprende com o mestre. Ele é aquele que busca ser como ele é. E a gente é chamado para, primeiramente, então, ser discípulo de Jesus. E a partir daí, a gente tem essa missão, a gente tem essa ordem, que é ir e fazer discípulos. Então, essa palavra, discipulado, ela tem 2 significados. O primeiro é o que eu acabei de falar aqui, é o nosso discipulado com Cristo, o nosso chamado para ser discípulo dele.
mas ela também tem um segundo significado, né, que é o que Jesus fala ali em seguida em Mateus 28. Portanto, vão e façam discípulos. Vocês já são meus discípulos, agora vão e façam também. Então, esse segundo significado diz sobre um relacionamento com alguém a fim de formar Cristo nessa pessoa. Um relacionamento com alguém a fim de formar Jesus nessa pessoa. Isso é o discipulado. A definição de discipulado segundo o livro E de Fazer Discípulos é o seguinte: é o relacionamento entre um mestre e um aprendiz, baseado no modelo que é Cristo. Ou seja, o modelo é Cristo. E no discipulado, o discipulador reproduz ali no discípulo a plenitude da vida que há em Cristo e capacita o discípulo a também fazer outros discípulos. Então, o meu discipulado com alguém não vai parar ali, porque o meu discípulo vai fazer outro discípulo, que vai fazer outro discípulo, que vai fazer outro discípulo, e isso vai chegar em toda a cidade de Luiz Alves, em todo o estado de Santa Catarina, em todo o Brasil, e vai alcançar as nações, assim como Jesus disse, discípulos de todas as nações. E o discípulo, ele é acompanhado em todo o seu processo, né, seu processo de crescimento. Ele vai ser ajudado a conformar a sua vida com o propósito de Deus. Ele vai ser ajudado a se encaixar na vida da igreja. Ele vai ser ajudado a descobrir o seu chamado. Ele vai ser ajudado a ser tudo aquilo que Deus deseja dele. Né? O discipulado é quem vai o acompanhar em todo esse processo, no dia mau, no dia bom. Em todo esse processo, o discipulado está presente. O discípulo vai aprender no discipulado as bases da fé cristã, se ele é um novo convertido. Ele vai aprender a viver esses processos da vida cristã, ele vai descobrir o seu lugar no corpo de Cristo, ele vai se encaixar na vida da igreja. E olha a importância do discipulado. Então, olha só por que o discipulado é tão importante. Primeiramente, o discipulado, ele é o método de Deus. Pensa comigo, Deus, ele veio na Terra, ele encarnou para salvar a humanidade, né? E ele vive 33 anos, mas de ministério são 3 anos. Então, Deus vindo salvar a humanidade, tendo 3 anos para estabelecer esse plano de salvação, essa mensagem, para que essa mensagem fosse proclamada, essa mensagem de salvação fosse proclamada para todo o mundo. Em uma época sem TV, sem internet, vivendo em um lugar pequeno, vivendo num vilarejo, Deus, ele tem que salvar toda a humanidade a partir daquele pequeno lugar. Pensa só. E Deus, né, aquele que criou os céus, a terra, aquele que criou as estrelas, aquele que nos criou, que criou tudo aquilo que a gente vê, aquele que conhece todas as estrelas, que chama todas elas pelo nome, essa mente, esse Deus, ele decidiu usar um método para cumprir essa missão. E esse método é o discipulado. Então, o discipulado, ele é um método de Deus. E tem uma estatística nos evangelhos, é muito interessante isso, que alguém fez, que diz que Jesus passava 66% do seu tempo discipulando os discípulos e 33% do tempo com a multidão, ministrando para a multidão, pregando, curando, libertando. Então, a maior parte do tempo dele era com os discípulos. Ele tinha 3 anos, ele decidiu usar a maior parte do tempo fazendo discípulos. Então, Deus, o Criador de todas as coisas, ele decidiu usar um método, que é o discipulado. Então, olha por que o discipulado é importante. E eu quero passar agora alguns pontos aqui que vai ficar mais claro ainda a importância do discipulado. Então, primeiro, o discipulado, ele é um privilégio daqueles que estão em Cristo. Olha só, gente, algo que a gente tem falado muito aqui ultimamente. O discipulado é um privilégio e nós temos o privilégio de estar em uma igreja que prega e que vive o discipulado. Aqui ninguém vai andar sozinho. Se alguém quiser, todo mundo pode ter alguém para caminhar junto, para pedir ajuda, para pedir socorro quando precisa, para compartilhar as alegrias. Né? E eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas talvez não estariam aqui se não fosse a ajuda do discipulado. Se não fosse a ajuda do discipulado ali no seu dia a dia, de correr para o discipulador e pedir socorro, e correr para o discipulador e falar alguma coisa que te aconteceu de bom. O discipulado é o que nos ajuda. Por isso que nós temos esse privilégio. É um privilégio maravilhoso de nos ensinar,
né, de nos ajudar, de nos acompanhar nos processos da nossa vida, né? E a gente também tem o privilégio, mais ainda, de discipular pessoas, de poder cuidar de pessoas, de poder cuidar de vidas, né? De ajudar elas a descobrir o seu chamado, de ajudar elas nos seus processos, né? Por isso que nós, né, que já vivemos o discipulado, que já somos discípulos, que já discipulamos, a gente precisa rejeitar e bater com força sobre todo o pensamento, sentimento que faz parecer que o discipulado é um peso. Porque o discipulado, ele não é um peso, o discipulado é um privilégio. O discipulado é esse privilégio de nós que estamos em Cristo. E você que ainda não é um discípulo, uma discípula, né, entenda que o discipulado é um privilégio. O discipulado vai te ajudar, o discipulado vai te impulsionar, o discipulado vai te ajudar a ser tudo aquilo que Deus deseja que você seja, amém? 2, o discipulado é um meio de formar a vida de Cristo em outras pessoas. Então, como eu já falei antes, o discipulado é transferência de vida, né? É Cristo que nós formamos. Eu não formo um discípulo à minha imagem e semelhança. Eu formo um discípulo à imagem e semelhança de Cristo. O discipulado, ele é vida na vida, né? Transmitir para o discípulo aquilo que você tem aprendido com Jesus, né? Aquilo que você tem aprendido com Jesus na palavra, na oração, na família, nas finanças, no ministério. O discipulado é transmitir a vida que você tem aprendido com Deus para o seu discípulo. É isso que um discipulador transmite para o seu discípulo. 3. O discipulado é um modelo que Jesus deixou para fazer a igreja crescer. Olha isso, gente. O discipulado é essa ferramenta extraordinária que vai fazer a nossa igreja crescer e avançar mais, né? Porque uma ovelha saudável, ela vai dar cria naturalmente. Assim como uma árvore saudável, ela também vai dar o seu fruto naturalmente. Por isso que a gente precisa cuidar bem dos nossos discípulos, aqui para os discipuladores, para que gere esse DNA nos nossos discípulos, de cuidar bem, de amar, para que vão se formando discípulos que também vão cuidar bem dos seus discípulos, e isso vai se expandir, para que o reino de Deus se expanda com pessoas sendo bem cuidadas e também cuidando bem. A gente muitas vezes ora: Senhor, nós queremos ganhar Luiz Alves para Ti. Senhor, nos manda pessoas para se converter aqui. Mas será, gente, que Deus vai mandar pessoas para se converter aqui se a gente não está disposto a discipular e a cuidar dessas pessoas? Deus só vai mandar pessoas para se converterem aqui. E a gente vai ganhar Luiz Alves para Jesus quando nós estivermos dispostos a fazer discípulos, a se preocupar com as pessoas, a cuidar de pessoas. Assim como Paulo fala em Gálatas 4,19, ele diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então é um processo doloroso, o processo de formação de Cristo em um discípulo. Mas a recompensa é justamente isso, é ver Cristo sendo formado nesse discípulo. E através do discipulado nós vamos ver a igreja crescendo e avançando, amém? 4. O discipulado promove vínculos fortes e com um propósito. Olha só, gente, o discipulado, ele tem esse poder incrível que a gente só vai ver os efeitos na eternidade. Muitas vezes a gente só vai ver os efeitos na eternidade. O discipulado, ele cria vínculos entre as pessoas, né? Cria amizades profundas. É onde numa amizade profunda dessa, num vínculo profundo, vai ser natural para o discípulo confessar um pecado, confessar uma tentação, contar às vezes algo que ele tem de mais vergonhoso, porque um ambiente saudável foi gerado ali naquele vínculo profundo com o seu discipulador. Vai ser natural para o discípulo. Os discípulos de Jesus, eles não sabiam que aquilo que eles começaram lá chegaria em nós hoje. Nem passava pela cabeça deles. Da mesma forma, nós não temos a mínima noção do que o discipulado que nós investimos hoje vai gerar daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. A gente muitas vezes nem vai ver os resultados aqui, mas a gente vai ver os resultados lá na eternidade. Por isso que hoje a gente precisa olhar com os olhos da fé e entender isso e investir no discipulado. 5. No discipulado se encontra direcionamento, cura e encorajamento. Então, o discipulado, ele também é um ambiente de confiança,
né? Um dos meios mais eficazes onde pode acontecer encorajamento, cura, e por isso que a gente precisa criar esse ambiente saudável nos nossos discipulados, um ambiente de confiança, um ambiente natural, né, para que possa haver confissão e a partir da confissão haja cura também na vida dos nossos discípulos. Né, o discipulador ideal, olha isso, ele é aquele que ministra a vida do seu discípulo na palavra de Deus, e não naquilo que ele acha ou naquilo que ele pensa, mas é na palavra de Deus, nas verdades da palavra de Deus. E o nosso piso precisa ser o teto que os nossos discípulos vão pisar. Porque nós, como discipuladores, precisamos lançar eles como flechas para que eles alcancem aonde nós ainda não alcançamos, para que eles vão mais longe aonde nós ainda não fomos. Por isso que a gente precisa investir na vida dos nossos discípulos, amém? 6. O discipulado é uma tarefa intransferível daqueles que servem a Cristo. Como a gente já falou, Deus nos deu o privilégio de fazer discípulos. Deus nos deu esse privilégio maravilhoso de formar Jesus nas pessoas. Né? A gente transforma o mundo de pessoas com a ajuda do Espírito Santo. A gente trabalha junto com o Espírito Santo ali para transformar a vida dessa pessoa. Então, olha que maravilhoso, gente. Olha que privilégio. E muitas coisas, às vezes, que a gente vai fazer aqui por pessoas, elas vão ser esquecidas. Mas aquele que nos chamou para fazer, o próprio Deus, ele não esquece. Então é nisso que a gente precisa se apegar. Que o discipulado é uma tarefa intransferível daqueles que servem a Cristo. 7. Nós aprendemos 90% quando ensinamos. O discipulador aprende mais do que o discípulo. Olha isso. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais do que tu só sentar ali para aprender. Porque muitas vezes, quando a gente está ensinando, chaves vão sendo viradas dentro de nós. Muitas vezes o discipulador, ele está ali ministrando a vida do discípulo dele, na apostila, num livro, numa conversa, e ele está sendo muito mais ministrado. É quando chaves são viradas dentro de nós, é quando a gente vai crescendo e vai amadurecendo. E olha só que fato interessante. O Mar Morto morreu porque ele só recebia e ele não dava nada, ele não entregava nada. Por isso que no discipulado nós amadurecemos, porque a gente entrega de nós tudo aquilo que a gente tem, a gente entrega de nós tudo aquilo que a gente tem aprendido com Jesus, e nisso a gente amadurece. O 8. O discipulado mostra que somos parte de um plano divino. Olha que maravilhoso! Nós somos o time dos sonhos de Deus. Ele sonhou com esse time de discípulos, de discipuladores que estariam aqui em Luiz Alves hoje. Né? É o time dos sonhos de Deus que vai conquistar o troféu que já está ganho, que ele já conquistou, que já foi conquistado lá na cruz. O discipulado, através dos discípulos de Jesus, chegou até nós hoje. Então pensa aonde que pode chegar ainda o nosso discipulado com as pessoas. O discipulado de 12 homens chegou em nós hoje. Pensa a partir de nós aqui. Onde que pode chegar esse discipulado? Se não vai conquistar as nações. E o 9. O discipulado é uma arma poderosa contra os intentos do maligno na vida de uma pessoa. Porque muitas vezes, gente, colocar a mão na cabeça de uma pessoa e mandar o espírito, o demônio sair em nome de Jesus, não vai adiantar nada se não houver uma transformação interna na vida daquela pessoa, que só o Espírito Santo pode gerar através do discipulado. Então é no discipulado que o Espírito Santo vai transformando, vai libertando a vida daquele discípulo. E o discípulo preenche a casa vazia, ou seja, ele é liberto, ele é totalmente liberto, ele é totalmente curado. Isso por causa do discipulado, agindo com o Espírito Santo. E 10. No discipulado, nós nos unimos a Cristo na missão de estabelecer o seu reino entre nós. No discipulado, nós trazemos a cultura do céu para a terra. A gente trabalha diretamente com Cristo, a gente trabalha diretamente com Ele. E a parte final lá de Mateus 28 diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a gente tem essa garantia que cumprindo o ID de Jesus, a gente não vai estar sozinho. Ele vai estar sempre com a gente. Ele vai confirmar com os seus sinais a sua palavra. Ele vai estar com a gente, nós não vamos estar sozinhos.
Então, a partir disso aqui, fica uma pergunta. Por que a gente não faz discipulado? Por que a gente não vive o discipulado? Há mais de 10 anos, essa igreja prega e vive sobre o discipulado, mas ainda existem pessoas que não entenderam, né? Que não querem discipular, que não querem ser, que muitas vezes até querem ser discípulas, né? Querem ter alguém para conversar, querem ter alguém para ajudar elas, às vezes querem até ter um discipulador para vir aqui fazer fofoca às vezes, mas não querem ser discípulas de Jesus e discipular alguém. Não querem gastar 1 hora do seu tempo para cuidar de alguém, 1 hora ou 2 horas da semana para investir em alguém, para cuidar de alguém. Não estão dispostas às vezes a renunciar um pouco do trabalho, um pouco das outras coisas para cuidar de alguém, para fazer aquilo que é mais importante, aquilo que é a ordem que Jesus nos mandou para fazer. Muitas vezes a gente não está discipulando porque a gente não entendeu que a nossa missão é formar pessoas maduras. Vai muito além de só ganhar alguém para Jesus. Vai muito além de pregar em uma conferência e 500 almas se converterem a Jesus. Porque a gente vai cuidar bem dessas pessoas, a gente vai fazer elas crescerem, a gente vai batizar, a gente vai ensinar. Isso que é fazer discípulos. É fazer aquela criança espiritual, aquele bebê espiritual que você gerou, virar um cristão maduro. É isso que o discipulado faz. Por isso que a gente precisa entender que não é com eventos, não é com conferências que a gente resolve os problemas da nossa vida e que a gente resolve os problemas da igreja. Não é num grande evento de casais que se resolve 20 anos de problemas num casamento. Não é num grande evento de família, de criação de filhos, que se aprende a cuidar dos filhos, que se aprende a cuidar da família. É num discipulado profundo. É num discipulado profundo que se resolve problemas no casamento, que se resolve problemas na família. Não é num retiro de cura interior que se cura as feridas do passado, as feridas às vezes lá da infância, mas é num discipulado profundo que se cura tudo isso. Porque os problemas são resolvidos através do discipulado. O discipulado é o método de Deus, é o que Deus faz e é aquilo que Deus mandou. O discipulado, ele não é uma sugestão. A gente fala tanto disso, o discipulado não é uma sugestão. O discipulado é uma ordem. Jesus diz, portanto, vão, é uma ordem. Pensa que você está lá, né, com Jesus e ele começa dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Será que a próxima frase que ele vai dizer não é importante? E aí ele introduz isso e ele fala, portanto, vão e façam discípulos. É uma ordem daquele que é rei, daquele que reina, daquele que tem toda a autoridade. Por isso que não discipular é uma desobediência ao nosso rei. A gente precisa gastar a nossa vida para formar Cristo nas pessoas. Gastar a nossa vida para transferir a vida de Cristo para as pessoas. O discipulado para Jesus, ele não era uma reunião de 1 hora por semana, que ele sentava com o discípulo para ler, para estudar uma apostila. Mas o discipulado era Jesus todos os dias com os seus discípulos. Era Jesus convivendo com eles. E a gente precisa desses relacionamentos, de andar junto, de conviver junto. Eu não estou falando aqui que a partir de hoje é para você abandonar a revistinha, a apostila do discipulado, o livro que tu estuda com o teu discípulo 1 hora por semana, para só fazer coisas juntos. Não, essa 1 hora por semana que você investe ali sentando com o teu discípulo, conversando com ele, estudando um livro, estudando uma apostila, é muito importante. Só que precisa ir muito além disso. Ainda precisa ir além. É tão maravilhoso quando o discípulo tem a oportunidade de passar, às vezes, um dia junto com o seu discipulador. Às vezes, almoçar com o discipulador, tomar um café com o discipulador, passar um dia na casa do discipulador, porque ali o discípulo começa a ver como que o seu discipulador trata o seu marido, trata a sua esposa, como é que o discipulador trata os filhos, como é que o discipulador trata as pessoas na rua. Então, ali o discípulo vai aprendendo. Isso é muito maravilhoso, isso marca a vida dos discípulos. Porque o discipulado é vida na vida, é transferência de vida. E a promessa que está ligada a tudo isso é: e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha que maravilhoso, é a presença do próprio Jesus todos os dias até o fim dos tempos. Mas a
gente não pode pegar essa promessa, essa palavra e ficar dizendo ela sem contexto por aí. A gente precisa ver em que contexto que ela está. Porque é depois de tudo isso, é depois de ir, de fazer discípulos, de batizar, de ensinar, a guardar todas as coisas, que aí Jesus diz, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. É quando a gente está cumprindo a missão,